E aí, galera, bem-vindos a mais um Anime de 3Cast. Eu sou o Cassiano e, como sempre, eu não estou sozinho, estou aqui com ela. Daniela, oi gente, tudo bem? Estamos de volta, né? No caso eu, porque os meninos já participaram do anterior aí. E estamos aqui pra trazer mais um convidado pra vocês. Então, primeiro eu vou apresentá-lo. Nós vamos bater um papo hoje com o Pedro Brizola. Ele é uma pessoa que é low profile, tanto no profissional quanto no pessoal. Mas trouxemos ele aqui justamente pra gente conhecer um pouquinho mais dele. E só para adiantar, ele desenvolve pesquisas em fisiologia, morfologia e comportamento de insetos sociais. Então, se ficou interessado em saber um pouquinho mais sobre esses temas, fica aí depois da vinheta. Ele não pode bater na mesa, não. Fica reto. Pronto? Pronto. Pera aí. Mas a gente aparece junto, tu sabe, né? Vai falar. Não, comece, eu não gostava. E aí, galera? Peraí, Cassiano, deixa eu terminar de respirar. Vai, uma desmeia já, quando quiser. Bem-vindo, Pedro! Tudo bem? Obrigado pelo convite, gente. Obrigadão mesmo. Fiquei muito honrado. E tô muito feliz de estar aqui. Eu já tinha falado pra ele que a gente ia convidar ele em algum momento, então nem sei porque essa surpresa toda. Não, pô, mas é justamente pelo Que lance que faz você um falou aí ano. no começo. Deu ser low profile. Eu não manjo desse negócio de rede social aí, então eu sempre tenho dificuldade com essas coisas, mas eu fiquei muito feliz mesmo. Obrigado. De E é verdade. por isso que a gente tá estreando um quadro novo, né? Não vamos falar sobre formigas, hoje vamos falar sobre você. Vixe. Exatamente. Nossa senhora, eu conheço umas histórias horríveis de mim. A gente entrou em contato com o seu psicólogo. Não, Ele não, falou... poxa. O que ele contou aí? Pode Vamos ver. entrar, pode... Opa, doutor Ricardo, tudo bom? Como é que você tá? Então, né? Então, a gente aqui sempre quer trazer um pouquinho da pesquisa das pessoas também, mas também um pouquinho da trajetória acadêmica da pessoa, formação. Então, a gente quer começar falando sobre... Você é biólogo, Eu sou certo? biólogo, isso. Então, como foi que surgiu a vontade? Se foi desde criança ou se do nada deu certo e você entrou? Então, essa é uma história bem doida, assim, porque, na real... Aliás, você pegou o texto do Lattes, né? Percebi Esse agora inicial que... foi, porque, né? É. Onde é que eu encontrei a informação? Tá certo, tá desatualizado, né? Fica aí o lembrete pra atualizar o Lattes sempre, pra quem for cientista e estiver Exato. assistindo a gente aí. Primeira dica do nosso convidado. Deixa o Lattes atualizado. Mas, putz, eu sempre quis ser cientista, na real. Mas como assim? Você não é biólogo? Não, eu Tá sou... desatualizado eu sou- nesse nível? Não, eu sou biólogo, sou formado em diploma, se quiser eu mostro pra você, tá tudo certinho. Não, eu me formei, não comprei meu diploma, eu acho. Mas eu sou biólogo, mas eu sempre quis ser cientista, na real. E sempre, desde criança, assim... Na real, minha mãe, ela tinha uma estante de madeira bonitona, assim, negócio, década de 60, madeira maciça, coisa de qualidade que meu avô tinha feito pra ela. E tava cheio de enciclopédia nessa estante. E enciclopédia tipo Barça, Ciência Ilustrada, uma parte de coisa. Tinha Que era o que tinha na época, que era o né? que tinha na época, né? Não existia internet. E aí minha mãe teve que se formar na base analógica ali com livro. E eu ficava... Eu não sei porquê, mas eu achava da hora as imagens. Quando eu era criança. Eu pegava os livros, ficava lendo, vendo as imagens e tal. E eu gostava muito da parte de planeta. Eu ficava vendo... eu sabia... Na época, Júpiter tinha, sei lá... 14 luas, era um negócio assim. Hoje tá com 80 e vraus. Então... Pois é. Porém, temos 9 planetas. Não. E tinha 9 planetas, é verdade. E aí eu... ciência, era ciência. Ciência, ficava vendo uns negócios. Tinha uma enciclopédia de bicho lá, que era maravilhosa também. Com uns desenhos, ilustração científica, coisa bem velhona mesmo. Muito legal. E eu ficava naquele negócio. Então, botei na minha cabeça de criança que eu queria ser cientista, trabalhar com ciência. E... De primeira, na minha primeira infância lá, era ciência, era física, tá ligado? Porque era planeta, era astronomia, astrofísica e tal. E foi só no ensino médio que eu bati o martelo e virei e falei, não, eu vou fazer... Bati o martelo e bati na mesa também, né? Não pode. Não pode. Desculpa aí. Bati o martelo e falei, não, eu vou fazer biologia. Porque na escola a física era um negócio meio chato, né? Meio mala, assim. E biologia é matemática. lindo, né? E biologia era maravilhoso. E eu já gostava também, não é que eu não gostava, sempre gostei. E aí eu fui fazer biologia e fiz. Fui tal, passei no vestibular, fiz, me formei e na graduação me surgiu a oportunidade de fazer iniciação científica. Mas só uma pergunta. Uhum. Você... Na verdade, é uma pergunta não, que eu já sei, né? Você fez biologia na USP, né? Fiz biologia na USP. Você é de isso. São Paulo. Eu sou do estado de São Paulo. Eu nasci em Assis, que é uma cidade do interior.
E com 12 anos eu me mudei pra Jundiaí. Então eu venho de Jundiaí, na real. Entendi. Aí você entrou na USP, que a gente sabe que é um dos vestibulares mais concorridos, né? É um dos vestibulares mais concorrentes, sem dúvida. Desde criança você queria ser cientista? Cientista. Nossa, tipo isso. Não era veterinário, olha que surpresa. Não era É veterinário. porque quando eu era criança eu não imaginava que, tipo... Tudo bem que cientista não é uma profissão ainda, mas... Pois é. Mas eu não imaginava que era uma carreira possível, assim. Eu descobri isso quando eu fiz o vestibular, na verdade. Antes eu não imaginava, tipo, eu queria ser veterinário, eu queria ser qualquer coisa. Apesar de tudo que você falou da sua infância, eu me identifico muito, que eu era mais ou menos assim também. Livro de bicho, livro que tinha planetas, ficção científica, qualquer coisa assim, eu tava da hora. assistindo, tava consumindo, era eu. Só que, tipo, eu não tinha essa imagem de, tipo, vou ser cientista, sabe? Uhum. A não ser aqueles experimentos do dia que a Eliana fazia. Colocando garrafa, no máximo que eu entendia de ciência era aquilo. Saquei. Putz, mas é porque é bem pouco difundido, né? A ideia de fazer ciência no Brasil. Ainda mais antigamente, né? Qual a sua idade? Eu tô com 30 agora. Você quer dizer naquela época, eu não sei se ela é muito novo. Né? Naquela época, antes disso e agora também, né? E a ciência é meio confusa, assim, né? Porque muita coisa é ciência. Então, tipo, a física é ciência, a química é ciência, a biologia é ciência. Então também fica nisso, eu acho, de definir de uma forma mais tranquila, qual clara. tipo de ciência que você vai fazer, Isso. né? Não só ciência dura também, mas sei lá, ciências humanas e tal. A ideia de fazer pesquisa, ela é muito esquisita pra maioria das pessoas, sabe? Do tipo, pô, eu vou parar, sentar e ficar estudando um bagulho que ninguém nunca estudou antes. E quando não tem uma aplicação, assim, muito direta pra sociedade ou pra... né? Aí que é pior ainda, que as pessoas não entendem de jeito nenhum. O que é estranho, porque se você parar pra pensar, toda criança, ela é muito curiosa por natureza. E alguma coisa acontece no meio do caminho que elas perdem. Tá ligado? Então, sei lá qual é que é. Tá, mas aí você fez a graduação e aí entrou na iniciação científica. Iniciação Conseguiu científica, fazer. isso. No terceiro ano da graduação, eu entrei na iniciação científica já na parte de formiga, já. Eu lembro que eu vi Puta, a graduação também é complicado, né? Porque tem coisa pra caramba e... Isso foi que ano? Isso foi em 2000... Eu entrei em 2011, então foi 2013, eu acho. Que eu comecei a iniciação. E eu já tinha plena noção de que eu não ia trabalhar com botânica. Planta é um negócio que tem muito nome. Meu Deus, a gente vai ser hateado por botânica, porque tipo, é o terceiro programa que a pessoa diz botânica, certeza que não. Que não. Então, Eu não queria saber de planta. precisa trazer uma galera da botânica aí pra falar que flores são bonitas. Mas a gente fez uma enquete no nosso Instagram e deu genética e zoologia como os mais queridos. Os mais queridos. Entendi. Então, na verdade, é o público, né? O público que clama. Exatamente. A voz de povo é a voz de Deus. Já dizia Chico Xavier. Foi ele mesmo que falou? Não, né? Tá. Não foi. Gente, desculpa. É de uma música, eu acho, talvez. Não sei também. Não conheço referência. Tá. Continuando com essa referência. Aí, já sabia que não era botânica, então, né? E aí me apareceu um cartaz. Um cartaz estava pendurado ali no quadro de avisos. E tava um negócio assim, venha trabalhar com ecofisiologia de formigas. Pô, ecofisiologia, ecologia e fisiologia junto, e formiga, que já é um bicho muito louco. Eu falei, beleza, vou ver qual é que é. E fui. E na época, o meu orientador, o Pedro, também chamava Pedro Leite Ribeiro. O laboratório de Pedro. Tinha 3 na época que eu entrei. Eu e mais 2. Foi uma época difícil, assim, de identidade, de você saber quem você era. Hoje os Enzos é que vão estar assim, né? Exato. Enzos e Valentinas. Enzo e Valentina. No futuro já era, esquece a lista de chamada. Isso é um problemaço. E aí o Pedro, ele... Maravilhoso. Ele virou e falou, legal, você quer... Tá, da hora. Então vou fazer o seguinte, ó. Fica aí vendo as formigas. Uma hora vai aparecer uma pergunta e aí a gente desenvolve. Não foi logo assim de cara, né? A gente trocou uma ideia, ele passou uns artigos pra ler e tal, mas na hora que foi pra começar a montar o projeto e tal, ele virou e falou, então, a ideia é essa, você fica olhando ela, vê o comportamento delas, bate com o que você conhece da literatura e eventualmente vai aparecer alguma coisa nova que ninguém fez e você vai querer fazer. E foi por aí mesmo. E tô aí desde então. Sofrendo. Então, essa área e esse animal sempre foi desde o início, né? Desde o início. Como cientista, sim. Sim. É interessante, né? Porque... Mas você já pensou em outro? Não, nunca pensou em outro. Então, tem vários bichos que eu gosto pra caramba, né? A abelha eu acho uma da hora, mas não é muito diferente de formiga. Polvo é uma coisa incrível. E
E é diferente de formiga. E é diferente de formiga. E é bem diferente de formiga. Tartaruga, um negócio maravilhoso. Eu lembro que quando eu tava estudando e tal, eu falei, poxa, talvez trabalhar com cobre, veneno, assim, um negócio mais Richard Rasmussen, saca? Os clássicos da biologia. Gente, esses dias eu vi um vídeo do Instituto Butantan tirando veneno da cobra. Muito lindo, muito massa. Esses caras são malucos, cara. É maravilhoso o trabalho deles. Foi demais. Eu vi o vídeo da mulher dando tapa na cobra e que a cobra avançou nela. Isso é muito legal, divertido também. Não tapa na cobra. E aí você é uspiano nato, porque você fez graduação, fez mestrado e agora tá no doutorado. Exatamente. E aí Não cansa? Muito. Cansadíssimo, inclusive. Aí na iniciação você teve que ter um projeto, né? Então você, sei lá, defendeu seu TCC. E no mestrado você continuou trabalhando com formigas no mesmo laboratório. No mesmo laboratório. E aí como foi mais ou menos assim a pesquisa, qual era a pergunta, quais eram as dificuldades, que agora você, de fato, era um pesquisador quase autônomo, né? Tipo, no mestrado você ainda tem uma influência muito grande do seu orientador, mas você já começa... Então, isso é uma parada interessante, porque meu orientador, o Pedro, primeiro, ele era da área de formiga mesmo. Olha mesmo! O Pedro original, né? Porque eu sou claramente a cópia de má qualidade dele. Ele era das formigas mesmo, então ele manjava pra caramba, tal. Tanto que ele era, na época, ele era pós-doutorado do Carlos Navas, lá do Departamento de Fisiologia da USP, que trabalha com répteis. Na herpetologia, répteis, sapo, herpetologia... Não, sapo é anfíbio, óbvio, mas na parte de herpetologia ali. E ele era pós-doc. Quando ele terminou, eu passei pro Frazão. Pro André Frazão, que é o meu orientador hoje. Tá, então ele trabalhava nesse laboratório que não era do Frazão. Que não era do Frazão. Ah, tá. Originalmente não. Ele foi depois, e aí eu acabei indo junto. E agora, meu orientador, o Frazão, ele originalmente também não é das formigas. Ele é neurocientista. Nossa. Ele é do cara que manja com cérebro de rato, cérebro de humano. E achou formiga da hora, abraçou o Pedro, e junto com o Pedro veio uma galera que também tinha interesse em fazer pesquisa com formiga, e aí foi ficando. E tanto que ele orientou uma galera na parte de formiga. Acho que, sei lá, uns 5, 6 alunos. Mais até, uns 10 talvez. Acho que sim. E aí você fala desse negócio de autonomia, que tem muita mão do orientador e tal. E na verdade não. Pelo menos não pra mim. Porque como o Frazão não é originalmente das formigas, ele dá bastante liberdade pra gente seguir a nossa própria pergunta. Ele é tão curioso quanto a gente. Então você vira e fala, pô, tem essa ideia aqui. Ele fala, da hora, bora lá. Isso faz. É muito bom, né? Porque você começa a pensar com sua própria cabeça, né? Com suas próprias pernas, muito de cedo. Porque às vezes o orientador fica muito ali dando de tudo, acaba estragando a pessoa, né? Andar com suas próprias pernas e pensar com sua própria cabeça. Amigo, isso é um ditado. Não é que Sabe quem disse? Chico Xavier. É que tu falou que começa a pensar com sua própria cabeça e suas próprias pernas. Tu pensou que eu ia falar isso? Tu falou isso. Não, eu falei andar com as próprias pernas. Foi? E pensar com a própria cabeça. Eu não prestei atenção. Bota o replay, Vai aparecendo, Tá, chama o VAR. mas enfim, entendemos, né? No seu caso, você conseguiu andar com suas próprias pernas. Isso, e pensar com a minha própria cabeça. Deixar Exato. todo mundo feliz aí. Então, e foi justamente por isso que eu não saí da USP, sabe? Porque como a minha linha de pesquisa era, quase que exclusivamente minha, ou pelo menos as dúvidas e a metodologia que era proposta era minha, saía de mim, eu não via necessidade de sair, entendeu? Porque já era meu rolê, minha pesquisa e tal. Óbvio que o Frazão lá me ajudando pra caramba, tal, toda a parte de metodologia, de ideias, de pensar fora da caixa, que é uma coisa incrível. Mas, particularmente, era meio que individual, assim. Você tocou sozinho, entre aspas. Exato. E qual era a pesquisa? A pesquisa, então, Tema, a pelo primeira ou a que tá agora? A do mestrado. A do mestrado. A do mestrado, eu tava curioso pra entender se as formigas, Tem relação com a da graduação? Um pouco. Então começa a dar. Tem um pouco. Qual foi a linha das perguntas que aí, né? Que sempre tem uma pergunta final que leva você a fazer o próximo projeto, exato, né? exato. E foi justamente isso que aconteceu. Tanto da iniciação pro mestrado, quanto do mestrado pro doutorado. Foi uma coisa vindo direto da outra. Na iniciação científica, daquela história que o Pedro falou, fica vendo as formigas aí, uma hora vai aparecer uma pergunta. E aí eu comecei a olhar, assim, e ver que algumas formigas, elas ficavam na área ali da colônia que a gente mantém ela em laboratório, elas ficavam sempre mais ou menos nas mesmas regiões, assim.
Então elas iam voltar, ficavam um tempão lá e tal. Umas ficavam tentando subir pela parede pra tentar escapar, enquanto as outras ficavam realmente ali focadas em cortar folha e tal. E aí eu olhei e falei, pô, será que elas estão sempre olhando, fazendo a mesma tarefa dentro da colônia ali? Será que a formiga cortadeira ela tá sempre cortando folha, enquanto que essa outra que tá tentando escapar é exploradora e ela tá sempre tentando explorar pra fora e tal? E aí a minha pergunta era se era isso mesmo, né? Se tinha essa divisão de tarefas tão restrita dentro da colônia. Isso ainda não se sabia. Não, a gente sabia que as formigas... Porque a formiga que eu trabalho é a formiga cortadeira, que é a saúva. Elas têm divisão de tarefa, porque essa é uma característica basal assim, para todas as formigas, independente da espécie. Que já é difundida. Que já é bem conhecido, tal, já tá bem descrito na literatura, super, super tranquilo. Só que nas saúvas, a divisão de tarefas, ela tem uma relação direta com o tamanho da formiga. Então a formiga pequenininha, ela fica dentro da colônia, cuidando da rainha e do fungo lá que elas crescem, que elas cultivam. As formigas médias ficam processando folha, cuidando das enfermeiras e tal. As grandes, elas saem da colônia, vão buscar alimento e explorar novos territórios. Então, essa classificação de tamanho e tarefa, ela era bem conhecida, bem descrita, desde a década de 80, assim. Então, um negócio bem sólido. Só que, na minha pergunta, a ideia era essas formigas do mesmo tamanho também dividiam as tarefas. Que era isso que você via. Que era isso que eu via, exatamente. Porque eu tava vendo só as grandonas que estavam pra fora da colônia. Teoricamente, aquelas formigas que estavam ali, elas poderiam fazer qualquer uma das duas tarefas. Então, será que elas dividiam até essa tarefa, mesmo elas tendo o mesmo tamanho, mesmo elas sendo igualmente eficientes ali em fazer esse trampo? Ou será que não, elas ficavam trocando e aí tanto faz a tarefa que ela vai fazer? E foi essa a pergunta. Então, comecei por aí. Pra tentar chegar numa resposta, né? A gente pegava as formigas e marcava elas, pintava elas. Então, tem uma parte de foto de formiga colorida. É maravilhoso. Assim. Pode mandar pra gente, se puder. Vou mandar. Que a gente coloca no vídeo. Da hora. E aí eu marcava elas e ficava acompanhando elas pra ver o que elas estavam fazendo. Né? Então, ver se elas realmente iam sempre pro mesmo lugar, se elas estavam sempre as que estavam cortando continuavam cortando. Sou muito leso, eu imaginei a formiga chegando colorido no formigueiro. Que palhaçada é essa? Onde vocês estavam? Que rolê louco é esse que tá acontecendo lá fora? Você falou que ia ver se tinha folha lá fora. Você falou que ia ver comida e tá voltando... Pô, isso daí você foi pro carnaval, hein? Qual é que é? Você tá me tirando aí. Putz, nossa senhora. Mas é que, bom, essas formigas não encontram com a rainha, então tá tudo bem. E elas são tudo irmã. Não. Então tá de boa. Não. Só tem uma rainha por colônia? Na colônia, na saúva, sim. Uma rainha por colônia. Ela só. é maior? Muito. Existem formigas específicas que só encontram com a rainha. Sim. E as outras só encontram com as que encontram com a rainha. Exato. Nisso que eu falei pra você do negócio de tamanho, né? A rainha, ela fica enterrada lá no fundo da colônia, dificilmente ela sai. A única tarefa dela é ficar botando ovo. Ela não faz mais nada, só come e bota ovo. E as formigas que estão em volta dela cuidam dela. As outras vão embora. Vão fazer outras tarefas e tal. Então elas não ficam perto, assim. Ainda mais numa colônia de saúva, que tem, milhões de indivíduos. Assim, tranquilamente elas não vão se trombar. Existe algum sinal, alguma coisa que, tipo, você saiba que, tipo, a rainha dá ordens? Ou, tipo, elas já nascem com isso intrinsecamente? Como cada é que é uma escolhida sabe? a rainha, né? Também. Não, a rainha... Como é? Tá, como é que é escolhida? Mas, tipo, se ela delimita o que cada formiga vai fazer, assim. Uhum. Então, o nome rainha pra formiga talvez seja o pior nome possível, porque ela não tem poder de comando nenhum. Ela não é ela que manda nas outras. Ela só tá ali pra botar ovo mesmo. O resto, as outras formigas, as operárias, a gente fala que elas têm um padrão de comportamento auto-organizado. Quer dizer, elas vão se alocando nas tarefas que elas têm que resolver ali da colônia e tal, conforme as demandas forem aparecendo. E seguindo uma série de regras, né? Então essa do tamanho é uma, idade é outra, regra que pode ser válida também. E várias outras coisas que vão acontecendo ali no meio. Mas a rainha não, ela não manda em absolutamente nada. Qual é o tempo de vida das formigas? Das operárias ou da rainha? Das operárias, que é quem trabalha, né, no caso. É verdade. proletário, né? O proletário, ele vive intensamente e morre cedo, né? Uhum. Vai. Mais ou menos. Alguns meses. Porra, é muito tempo, né? Você quer saber da rainha? 20 anos. Socada! É sério. É sério. Tem descrição de colônia de saúva que tem 20 anos de idade. A rainha para de crescer.
A rainha para de crescer. Não, todas elas param, né? Não, porque vai que a rainha tá crescendo eternamente até... Daqui a pouco o formigueiro tá assim, enorme. Gente, Não, tô pois é. chocado. Nossa, tem relato de colônia de formiga com 20 anos. De saúva, né? Isso é outra coisa que vale a pena comentar também, porque vai falar de formiga, vão com calma, porque são 13 mil espécies de formigas descritas e tem formiga muito diferente uma da outra. Tem colônia pequenininha com, sei lá, dezenas de indivíduos e tem essa colônia de saúva que tem, pô, milhões, dezenas de milhões, assim, tranquilamente. Então, só pra deixar isso registrado aí. A colônia funciona mesmo como tipo um único organismo, né? Isso. É o tal do super-organismo que eles gostam de chamar, né? Que tem, é uma definição aí que tem uma parte de problema e tal, mas é uma definição só legal. Prolifera. Só prolifera. Ela seria a tal da linhagem germinativa do super-organismo, né? Aliás, a ideia do super-organismo surgiu daí. De que a colônia seria um organismo como um todo, em que tem a linhagem germinativa, que seria da rainha, que consegue se reproduzir, e a linhagem somática, que não consegue, que seriam as operárias, que fazem o trabalho e tal. E aí rola toda aquela discussão do o que é um indivíduo para a biologia, né? Quer dizer, será que a tecido, a borda, né, que separa o indivíduo é o que é importante? Ou o fluxo de informação e fluxo gênico e tal? Agora eu fiquei com a dúvida de uma coisa, antes de você continuar falando da sua pesquisa. Não, manda É que ver. Dani falou do surgimento da rainha, eu achei que eu sabia, mas eu percebi que eu só tava pensando na abelha rainha, que é com a geleia real e tal. Isso. E as formigas, como é que... Parecido, surgiram? é parecido. Também tem uma alimentação diferenciada? Tem alimentação diferenciada, elas ganham mais Pro macho e pra se eu não me fêmea? engano. O macho não, o macho ele é o macho ele é haploide na colônia. Todas as fêmeas elas são diploides e o macho é haploide. Os insetos sociais, né, os himenópteros, eles têm essa distinção, esse dimorfismo sexual dado pelo haplodiploidismo. Né? Machos são haploides e as fêmeas são diploides. Então, em algum momento, a fêmea bota uns ovos que não são fecundados e desses ovos é que saem os machos. E aí, todos os ovos que são fecundados, eles são fêmeas. Por definição. E qual a porcentagem disso na colônia? De 100% Tipo, fêmea. tem mais fêmeas, sempre. 100%. 100% mais fêmeas. Então os machos que são a raridade e as Isso. que vão se tornar rainhas também são as raridades. São raridades, Porque a operária, Os ela... alecrins dourados. Gente, eu tô assim, ó. Viajando. Não, vai. porque é uma sociedade totalmente matriarcal ali. Perfeita. Pois é, porque não tem mais. O macho só aparece pra reprodução em algumas épocas específicas, que a fêmea começa a botar ovo de macho. E depois que faz a revoada lá, que é o E momento ela é do fecundada pelo quê? Então, eu tava querendo fazer essa pergunta, mas ainda Pelo bem que inicial, chegaram. pelo macho inicial? Pelo macho inicial. Desde o... Não, é tipo, ela guarda os gametas Guarda. Então ela não por faz 20 várias anos. vezes? Não. Porque o macho morreu. Ela não faz. O macho Não. fecundou ela entrou na terra e o macho já foi. Isso. Chocada. E ela guarda por 20 E anos. aí que ela isso. começa a virar rainha também. Não, ela já é rainha aí. Já é rainha Ela já também. é rainha aí. Algum Aí ela macho que ela- é princesa, né? Uma rainha virgem. Let it go, let it go. Entendi. Onde ela guarda esses gametas? Tipo, ela guarda num local específico e eles Sim, continuam lá funcionando normal? Elas têm um tipo de uma espermateca, né? Que ela guarda ali todo o esperma do macho. É uma noite de loucura pra 20 anos de sofrimento. É muito parecido com a sociedade humana. Até então, realmente. Pois é, então. E mais interessante ainda, agora é pra chocar a família tradicional brasileira, é que ela não cruza com um macho só, né? Naquela noite de núpcias muito louca. Cruza com vários Ela machos. fica revezando os gametas dela, tipo assim? Porra. Ou Excelente ela pergunta. consegue escolher o principal que ela gosta mais, assim, ó, isso aqui deu bons resultados. Excelente pergunta. Por quê? Não sei. Não, mas essa é uma pergunta válida e muito boa, na real. Porque em abelha a gente sabe que tem isso. A abelha consegue selecionar o espermatozoide do macho. Em formiga eu não lembro de ter lido nenhum relato. E tem mas muito isso. não deve ser muito difícil de imaginar que sim, né? Pra outras Uma espécies hipótese também, válida. de você escolher o parceiro, né? Sei lá. Sim. E nesse caso, ela não escolheria, mas escolheria depois, sei lá. Por aí. E aí, quando nasce... Porque a formiga, ela é holometábola, né? Então ela tem metamorfose completa. Ovo, larva, passa pela pupa e depois aparece o adulto. Depois que emergiu como adulto, já era. Não tem mais nada. Não cresce, não passa, não faz mais muda, não troca de tamanho nem nada. Fica daquele jeito. E nesse momento... Antes disso, né? Então durante a fase larval é que ela vai receber alimentação diferente pra diferenciar ela, a rainha, das operárias
normais. Que alimentação é essa? É do fungo? Fala desse fungo. Então, isso vale Tem pra... a ver com The Last of Us. Putz, não tem, mas tem, né? Porque tem o cordíceps é de formiga, né? Formigas. Mas não Artrópodes dessa em geral, formiga. mas principalmente formigas, né? Que pega na formiga, pois é. Mas não, lembra, esse é né? outro fungo. Daquela foto. Lembra? Nossa, isso é muito Eu tava louco, sabendo né? de nada, a gente comentou isso numa live. Ah. E aí tava ele e Neto super empolgado falando de The Last of Us e eu assim, ó. Aí eu ia falar da formiga com fungo na cabeça e... enfim. Que fungo é esse? Que Mas coisa pelo louca, menos agora eu cara. sei alguma coisa. Já assistiu a série? Não. Ah. Mas eu falei que também eu ia não. assistir. Precisa assistir, inclusive. Né? Pô, falar de fungo de formiga e não assistir esse The Last of Us É, pra você Não é defende, complicado não vai mesmo. defender. vão retirar Se minha... a banca fizer essa pergunta. Pois é. Nossa senhora. Agora você me deixou preocupado, hein? Baseado na série. Vou falar isso pro meu orientador. Falar, ó, vou ter que ficar uma semana maratonando The Last of Us. Não vou poder vir pro laboratório, porque eu tô me preparando pra defesa. Ah, do jeito que ele é, acho que ele vai deixar, sabia? Eu tenho Porque certeza ele é que sim. muito de boaça, né? Ele é muito de boa. Eu tenho certeza que sim, ele é mesmo. Ele é mesmo. Sim, aí fala do fungo. Elas Cultivam um fungo. Elas cultivam um fungo, isso. É a De primeira... onde é que vem esse fungo? A rainha vem com ele, Vem traz com um ele. pacotinho. Traz. Ela leva da colônia original. Da colônia original. Caramba, Isso. então é o mesmo fungo desde milhões de anos. Pois é. Doideira, né? Então, não é... Em algum momento esse fungo deve ter se reproduzido de alguma forma, né? Feito uma reprodução sim, mas sexuada tipo, é a ali, mesma né? geração. É. Mesma geração não, né? Mesmo... E Mesmo é gene. o mesmo Mesma- fungo desde o início até o final do reinado dela. É o mesmo fungo desde o início até o final. Sim, é isso Do aí. reinado. Não tem um lance que eu acho que esse fungo morre e aí a colônia inteira morre? Sim, pode acontecer. Aconteceu, inclusive, com as nossas colônias de laboratório uma vez ali. Que rolou de parecer um outro fungo parasita dentro da colônia. Rebentou, o fungo cresceu em cima do fungo original e a colônia inteira acabou perdendo. E É uma espécie específica de fungo? É, Assim, né? Pra essas colônias. é. E tem um nome que eu não vou lembrar agora. Sinto muito. elas não conseguem trocar o fungo. Não. Não conseguem. E alimenta, tipo, se você colocar o mesmo fungo, a mesma espécie de fungo, só que outro fungo, ela não vai usar aquele. Ela vai só... Ela tem especificidade pelo que ela trouxe, ou ela consegue trocar? Então, na natureza, dificilmente ela vai conseguir trocar, né? Porque ela não vai ter essa possibilidade de chegar essa em boquinha, outra... né? Vinha um humano assim, licença. De virar e falar, renovar. não. Ou de chegar na outra colônia, Aham. fazer uma troca comercial ali. Isso não vai acontecer. Mas a gente já fez isso no laboratório. E ela aceitou? Aceitou. Mas era a mesma formiga, mesmo fungo, mesma espécie. Não sei o quão diferente é um fungo do outro daí. Eu sei que é uma espécie específica que tem um Bem histórico... adaptado, né? A exato. colônia pra o fungo. Exato. E a espécie da formiga pra espécie. Isso. E o que ela faz com esse fungo? Come. Ela come... é o que ela come. É a fonte de proteína da colônia. E as folhas? Tanto as formigas também, né? As formigas não comem as folhas, né? Elas só cortam pra alimentar o fungo e o... Isso, E também. aí elas se alimentam do fungo. É, exato. Essa é E os insetos? a ideia comum. Que insetos? Barata. Ah, elas não pegam. Pega sim. Não as minhas, As de não, casa? não a saúva. Então, mas é o que eu tava te falando do negócio. Então, a saúva não pega. Porque é o lance das 13 mil espécies que eu tinha comentado lá. Porque A salva é aquelas vermelhinhas, né? É. Laranjinhas. a salva que ela faz trilha, que é a bundudinha, tá na Mas ajuda, pá. aí, por exemplo... Fala de casa. Elas comem aqueles insetos que elas capturam, tipo gafanhotos ou qualquer outra coisa. Você sabe disso? Sim. Ou... Elas comem. Aquela espécie que tem na tua casa come. Porque aí você tem formiga que é herbívora, formiga que é carnívora, formiga E que todas é... têm esse fungo? Não, Não. não. Não Meu são todas Deus, que têm o que fungo. loucura. Todas Pois é. as formigas têm colônia, essas coisas? Sim. Tem esse comportamento de colônia? Todas, Todas têm rainha? Vamos começar do início. né, todas são insetos sociais e Isso. superorganismos. Isso, Todas têm. exato. Todas elas são... Todas as 13 mil espécies de formigas são eusociais. Entendi. Exato. Nem todas as espécies de formiga têm associação simbiótica com fungo. Só as formigas... Algumas formigas do que é conhecido como triboatine. 2 gêneros principais. Ata, que é a saúva, e a Acromyrmex, que é a quenquem. Elas são mais conhecida como quenquem. derivadas ou elas são mais basais? São mais derivadas, se eu não me engano. É porque tem 2 grandes grupos de formiga. Tem é tudo da ordem Hymenoptera, né? Formiga é uma família Formicidae. Putz, aí você me pegou na taxonomia.
Não, mas Aí já tá você indo tem- longe demais também. Tá? Você perguntou de tudo já. Comportamento, ideologia, Não, zoologia, pô. taxonomia. Mas esperar não. Ele falou pra perguntar de formiga, não foi? Foi. Pergunta. Não, Esperava mas tá ser que eu ótimo. devesse só B, né? Não, Não, sei. mas já tá sabendo demais também. Então, e aí fica a pergunta: o que eu preciso estudar? Taxonomia de formiga ou assistir o The Last of Us? É a pergunta que fica aí, entendeu? Nessa geração atual, acho que a série é mais... Do The Last of Us, né? É verdade. Também acho. Mas então, tipo, as formigas que são de espécies que são menos derivadas, elas não têm fungo. Não. A linhagem que tem fungo surgiu depois. Surgiu depois. Surgiu depois das formigas, sim. É, sem dúvida. Provavelmente por ser melhor, né? Tipo, Não, porque podia ter sido o contrário. Podia ter se estabilizado primeiro com o fungo, depois surgiram as que não ligam pro fungo. mas vai ver o fungo, ele é melhor pra o sucesso da colônia do que o Não dá pra dizer que é melhor porque as duas espécies estão vivas São aí, né? adaptadas, é verdade. Eu sabia disso, gente. É isso aí. Adaptação. É, evolução é uma coisa muito louca, né? Ela não devia acontecer de verdade. Algumas espécies evoluem, né? Outras são os humanos. É Tá, verdade. mas ó, a gente vai falar de formiga ainda, com certeza, né? Mas voltando pra linha do coisa. Uia, tá. Onde que eu tinha parado? Que né? é formiga ainda, né? Não, mas as curiosidades, beleza. Agora, ele falou que na iniciação ele olhava você tava- que formigas do mesmo tamanho faziam funções diferentes. Você ia falar Isso. como você E agora usou pra responder essas hipóteses. É que eu tinha pintado as formigas, né? Isso, exatamente. Aí eu pintava elas com cores diferentes e tal, e ficava vendo o que elas estavam fazendo. Então, se as que estavam cortando sempre cortavam. Se as que estavam tentando escapar, que eu chamei de exploradoras, né? Eu assumi ali que era um comportamento de exploração. Na verdade, eu até coloquei uma ponte para outra bandeja, assim, para de fato elas irem e tal, ter todo o engajamento com a tarefa. E que seriam as exploradoras. Então, se as cortadeiras cortavam, sempre cortavam, e se as exploradoras sempre exploravam. Mesmo elas sendo do mesmo tamanho, né? Como era, tipo, elas ficavam dentro de uma caixa. Isso. E aí você tinha outra caixa. E aí Isso. você coloca a caixa. Elas não conseguiam sair da caixa. Não. Aí você colocava um tubinho, alguma coisa pra elas entrarem e passarem pra outra caixa. Isso. Pegarem a comida e voltar. Ou fazer o que quiser e voltar. É, explorar. A comida tava na primeira caixa e na segunda caixa não tinha nada. Que era justamente pra que fosse associado Só ao as comportamento de exploradoras, né? Não explorar. as que- É, Tá. isso. E pintando elas e aí vendo o que elas estavam fazendo, né? O que a gente viu é que por poucos dias, a gente pintou elas num dia e acompanhou elas por 1 semana, 2 semanas, alguma coisa assim. E pra ver se elas, né, ao longo desse tempo, elas sempre ficavam lá. O que a gente viu era que elas estavam sempre... sempre não, mas pelos primeiros 2, 3 dias, elas voltavam a fazer o que elas estavam fazendo no primeiro dia, no dia da marcação. E depois disso, elas trocavam. Não é que elas trocavam, na verdade, elas se dissociavam daquela tarefa e iam Já- fazer já qualquer explorou outra demais, coisa. hein, É. então. De explorar. Tanto a de explorar quanto a de cortar. Tipo, ela Ela ia ia explorar. fazer o quê? Então, boa. Excelente pergunta. Isso, na verdade, é um negócio que ninguém sabe. Porque tem uma trocentada de formiga lá Que não vai porra nenhuma. e que não faz. Exato, faz nada. Mas um dia deve ter feito já. Né? Pois é. É óbvio Então, que é que aposentada. Exatamente. é um. Foram lá na rainha pedir o... O INSS Aposentadoria. ali do coisa. Gente, Mas aí tinha formigas que não faziam nada. isso tem, toda a colônia. Sempre tem formiga que não faz nada. E essa é uma pergunta que a gente ainda não tem E resposta. tipo, você marcou essas formigas também. Não. As que não faziam nada, não. As que não É que tinham você se também não alocado sabia, naquela. As que não tinham se alocado na tarefa no primeiro dia. Eu marquei, assim, Você marcou só as que iam fazer a tarefa. só que ia fazer aquelas 2 tarefas lá, cortar e explorar. Cortou, peguei ela, viu ela cortando, peguei ela, pá, marquei e devolvia. A outra, foi pra outra caixa lá, explorou, peguei, marcava, devolvia também. E marcava bastante, assim, marcava, sei lá, 100 formigas por dia, alguma coisa assim. Então dava um número legal. E elas voltavam, de fato, a fazer, só que só nos 2, 3 dias seguintes. Depois elas paravam. Eu até via elas ali na colônia, mas sem fazer nada. Que é a pergunta que não quer calar. O que elas estão fazendo quando elas não estão fazendo nada? É, Tá, e isso foi na iniciação, né? isso foi na iniciação. É isso aí. Nossa, já. E aí? Pois é. E aí a gente virou e falou, então, sim, elas têm essa divisão essa especificidade na divisão de tarefas. Mesmo elas sendo do mesmo tamanho, com 2 tarefas diferentes, vai ter um grupo de exploradora, vai ter um grupo de cortadeira, por pelo menos um curto período de tempo. Depois não se sabe o que acontece. E esse não se sabe o que acontece foi o ponto de partida para a pergunta do mestrado.
que era... Será que elas estão indo, sei lá, descansar? Será que estão indo trabalhar em outro horário? E era essa a pergunta do mestrado. Era se elas tinham a divisão de tarefas em turnos de trabalho. Do tipo, formigas que trabalham somente durante o dia e formigas que trabalham somente durante a noite. Todas essas duas classes. Levando essas a duas fundo o classes. nome operária, né? Exatamente. Quê? Levando a fundo o nome operária. É isso que eu ia perguntar agora. As duas classes são operárias. Sim, sim. Tá. Não é, se não for rainha, é operária. Ah, tá, beleza. Essa As divisões. divisão que a gente faz ali Beleza. na colônia. E aí foi... No mestrado foi isso. Então, será que elas têm divisão temporal de tarefas, do tipo, em turno de trabalho? Porque isso também é uma coisa muito bizarra, se você for parar pra pensar em animais, no geral. Os animais, eles são diurnos, noturnos. A espécie humana, ela é diurna. O morcego é noturno. Coruja é noturna. Né? E é isso. Você não vai encontrar a coruja... A não ser que aconteça uma coisa muito louca, você não vai encontrar uma coruja voando loucamente durante o dia. Né? E assim como o ser humano. Se não acontecer alguma coisa muito louca, você não vai encontrar um ser humano doidão durante a noite. Acho que isso é bem comum já, viu? Então, foi o que eu falei, se não acontecer nada. Porque se usou Sim. outra coisa ali, precisa dar uma distraída, vai acontecer. É. Mas na natureza, no geral, você tem essa divisão. Ah, pode ser crepuscular, pode ser, né, vespertina ali e tal. Mas diurnos e noturnos. Animais diurnos, animais noturnos, com adaptações, né? Piriri, pororó, pra viver durante o dia, pra viver durante a noite e tal. E nas formigas, não. Quer dizer, não. Alguma coisa estranha tá acontecendo ali. Porque no processo de formação da trilha, né? Que as formigas cortadeiras, elas fazem uma trilha bem movimentada da fonte de alimento até a colônia. Essa trilha, quando ela se forma, ela fica ativa 24 horas por dia. Sempre tem formiga lá. É dia, é noite, tem formiga pra caramba. Ah, começou a chover, para. Mas é porque tava chovendo. Né? Ah, tá um sol a pino, para. Mas é porque tá muito quente. Nossa, à noite também tem formiga. À noite também tem formiga. Na verdade, tem mais formiga à noite do que durante o dia. Elas são mais ativas noturnas do que diurnas. A colônia como um todo. Mas tem formiga durante o dia. E aí, olhando pra isso, você fala, não, pera lá, algo de errado não tá certo. Né? Porque... Ou... Né, ou elas estão dividindo a tarefa e você tem um grupo especial para o dia ou para a noite, ou elas estão trabalhando loucamente sem parar. Ou aquele negócio de plantão, né? Um dia de dia, outro dia de noite. Fazer um A mesma, 12 né? por 36, né? Sei lá, mas pode ser, porque poderia aquela ser. tira que de dia você via paradas, vai ver à noite elas estariam trabalhando. Elas estão trabalhando, então. Isso. E aí foi nesse sentido que foi a pesquisa do mestrado. Então, elas dividem a tarefa em turno de trabalho? Ou não? É a mesma formiga que está trabalhando durante o dia e durante a noite? E qualquer uma das duas respostas, qualquer uma das duas hipóteses, elas implicariam em coisas interessantes no futuro, né? Porque se você parar pra pensar em termos de cronobiologia, né? De como que o sistema fisiológico delas interage com o claro e escuro ali, ou alguma coisa tá acontecendo de muito louco, ela tá trabalhando 24 horas por dia, o que é estranho, ou existe dentro de uma mesma espécie, dentro de uma mesma colônia, grupos diferentes que interagem com o claro e escuro de maneira diferente. Apresentam ritmos diferentes. Né? O que também seria estranho, se você parar pra pensar. E essa foi uma pergunta do mestrado. Então, elas dividem a tarefa em turno de trabalho? Sim, dividem. Foi essa a conclusão que a gente chegou. Elas... Porque você marcou Isso. também. Mesmo metodologia muito parecida, exatamente. Aí a que você marcou, sei lá, de vermelho tava de dia e a que Isso. você marcava de azul tava à noite. Isso. E elas se mantiveram, diferente do que eu vi no de fidelidade da iniciação científica, nesse do mestrado, sim, elas mantiveram bem constante o padrão. Então dava pra separar ali, numa mesma colônia, 2 grupos de indivíduos. Pra sempre elas ficavam diferentes ou elas variavam? Pra sempre por 5 dias, que foi o que eu filmei. Então, por 5 dias, as que trabalhavam à noite era só à noite. Só à noite, e as que trabalhavam durante o dia era de E o dia. que as que trabalhavam à noite faziam o que de dia? Não tenho a menor ideia. Você não via elas nem fora, Até parecia, mas ela não estava engajada em nenhuma tarefa. só tava andando. E essas tarefas era pras duas, cortadeira e exploradora, ou só corte. cortadeira? Aí é só corte. Tá. Aí eu limitei o negócio, né? Porque Sim, como porque senão a pergunta... 1000 grupos, né? Isso. Então eu limitei... Tanto que eu não fornecia espaço para elas explorarem. Era sempre um negócio limitadinho. Era a bandeja da colônia, onde elas ficavam com o jardim de fungo, a rainha tava lá. Uma trilha e aonde colocava o alimento. O alimento ficava 24 horas por dia, né? Pra simular ali uma situação natural e tal. Justamente porque era isso que eu queria ver, né? Se elas
estavam no horário lá, aparecendo sempre no mesmo horário e tal. E pintava elas, pintava durante o dia de uma cor, de noite de outra, filmava, e filmava isso por 5 dias. E analisava as filmagens. Então você via que as que forrajavam durante o dia voltavam a forrajar durante o dia, nos 5 dias subsequentes, e as que forrajavam à noite só forrajavam à noite. Elas dormem? E essa é a pergunta do doutorado. Tcharam! Exatamente, viu só? Uma coisa Olha, levou a eu se eu outra. tivesse iniciado essa... Tá vendo Se eu como tivesse feito essa pesquisador? iniciação científica, eu teria ido mesmo. Verdade, pois é. Porque a curiosidade, ela é uma coisa, né, impressionante. Nossa. Mas peraí, as que você marcou que iam fazer... Como é? Ia cortar? Cortar. Elas não são as mesmas que cuidam dos fungos. Não, Então elas não estariam lá dentro cuidando dos fungos. não. Não estariam. Nem falando com a rainha. Não. Ganhei, brother. Outra dúvida. Será não, Cassiano? Deixa eu falar. Qual é a minha... Não, porque a minha é rápida. É tipo, ela pega a folha, corta e leva lá pra dentro da Lá colônia. pra dentro da colônia, isso. Ela faz o quê quando chega lá? Tipo, ela joga no fungo e... Ou joga no chão. Ela dropa... Ela Ou ela dropa o enfia negócio assim, ali. Não, então, aí ela joga o negócio ali, ela deixa ali na entrada do fungo. Essas outras, que são as médias, né, do tamanho intermediário e tal, elas vão, pegam essa folha, levam pra dentro, cortam em pedaços menores e implantam no fungo, pro fungo crescer em cima da folha. Perfeito. Gente, sobre o fungo ainda. Boa, Quando verdade, a você tinha rainha- perguntado, né, umas Quando a paradas. rainha chega sozinha, Uhum. com a malinha dela, toda De fungo. fecundada, com fungo, que ela entra na colônia, que ela constrói uma colônia, não tem ninguém pra cuidar dela, não tem ninguém pra fazer nada. O que que ela mesma que limpa a casa, o fungo vai ficar aqui. Excelente. Mais ou menos isso. Na real, ela vem com a bolinha de fungo Vem na boca? vem na mandíbula. Aí, viu, né? No braço. Ué, levando em consideração que ela tá levando espermatozoide pra vida verdade. inteira, né? Tem espaço. Sabe, você tem... Tanajura. Ela. É isso. É ela. Fecundada. Isso. Cheia de espermatozoide. É o quê? É ela mesmo. A É Saúva é a Tanajura? A Tanajura é a A rainha de Saúva. Mas eu nunca Que? tinha E tem pensado que ela uma tava... Tanajura voando? O quê? É ela mesmo. Elas são todas rainhas, princesas. Choca. E a bunda que o povo come da Tanajura? É isso. É os ovinhos. É o abdômen. Esperma. É os espermas. Tem também. E agora eu não sei, eu não lembro agora se a espermateca ela fica no tórax ou se ela fica no abdômen. De qualquer forma, eu tô chocada com tanto... Porque época de Tanajura tem muita Tanajura voando. Tem muita Tanajura. É. Mas nem todas são fecundadas, né? Nem todas são fecundadas E e a minoria, esmagadora minoria, consegue fundar uma colônia até porque nova. os fungos morrem, né? Também tem Isso. isso. Eu lembro, eu vi em algum lugar isso. Tem Só- muito caso dos fungos morrerem, o fungo se estabiliza no solo. E aí já era. Ou ela cavou no lugar errado, ou ela não conseguiu se enterrar, ou ela foi pega por predador. Mas ela tem asa. A rainha tem. A rainha tem asa. A rainha e Pra o sempre? macho, não. E aí é que tá com... e isso relaciona com a pergunta que você tava fazendo. Porque quando ela se enterra, ela arranca a própria asa e ela digere os músculos da asa, que é uma musculatura grande, né, cheia de nutriente, forte. E ela se alimenta nos primeiros dias, meses, ali, semanas e tal, ela se alimenta dessa... Nossa. da degradação do músculo das costas. E aí a primeira leva de ovos que ela coloca são os ovinhos bem pequenininhos, com pouco vitelo. E o fungo ainda tá guardado. E o fungo ainda tá guardado. Se ela já cavou, ela já... Soltou lá. Tipo, ela soltou solta por ali, aí, isso. mas ninguém tá cuidando. Não, ninguém tá cuidando no primeiro momento. Ela bota esses ovos que vão dar origem a uma primeira classe de operárias que é muito pequenininha. É menor do que a menor formiga de uma colônia madura. Que ela tem uma expectativa de vida baixíssima e é justamente para cuidar da rainha e daquele tequinho de fungo que ela trouxe naquele primeiro momento. Esse Qual é o tempo lance. do ovo pra forma adulta? Acho que são 3 semanas, se eu não me engano. E quem cuida Posso estar desse... falando besteira. Quem cuida desse primeiro ovo é ela? Ela. Porque, tipo, ela põe o ovo. Ela vai põe nascer um uma ovo, larva. vai. É ela que faz todo o processo. Ela desse faz assim, primeiro. nessa primeira leva assim. Nossa. É, E a aí gente depois- julgou que ela não fazia nada, mas ela fez muita coisa no início, né? No começo, ela sim. tá cansada, pô. Ela veio, hein? Trouxe um monte de esperma, um fungo. Ela Depois de uma Sim, noitada cavou, tirou sua própria inesquecível. asa. ela correu pra que a colônia pudesse andar, né? Exatamente. Eu tô chocado com tudo isso, não sabia. Nossa, eu tô impressionada. E aí eu já conversei com ele várias vezes, mas eu fiquei só no superficial ali. Ficava assim, olhando elas indo e voltando. Sei que tinha um lixo. Tem um lixo. Também é uma coisa muito perfeita, elas separarem isso. É. E pronto.
Nesse do lixo tem uma da hora que é... De onde tem vem o lixo? É o fungo que morre dentro da colônia. Fungo que morre, ou fungo que morre, fezes... Então não deixa de estragar a comida também. Resto de folha que secou e o fungo não pegou. E formiga morta, né? Outras formigas que morrem, ela leva pro lixo. Ela separa. E tem uma trilha também definida pra ir pro lixo? Tem uma trilha definida pro lixo, É isso aí. E é da hora porque às vezes ela... Tem formigas que só levam lixo. Tem. Inclusive, isso é maneiro. Quando começou a pandemia, eu comecei a ler bastante coisa sobre imunidade social. E formiga é modelo de estudo nisso, né? Porque é uma sociedade, muito indivíduo, tudo muito perto. Se pega um patógeno ali, espalha rapidão. Então ela tem mecanismos imunológicos comportamentais para lidar com esse tipo de coisa. E as formigas que vão pro lixo, elas geralmente são mais velhas, já estão no bico do corvo ali, com o pé na cova. E elas vão realmente pra morrer. Elas vão trabalhar no lixo Porque e provavelmente vão vai ficar pegar lá. alguma coisa em algum momento e se morrer já Se fica pegar alguma por lá coisa, já mesmo. fica por lá mesmo. É isso aí. Elas ficam? Ficam. Gente. Elas escolhem ficar. Escolher é uma palavra Elas muito são difícil, expulsas, né? tipo. Sim, elas são expulsas. Exato. Se uma formiga que foi pro lixo tentar voltar... A que vai não volta? Mentira! As velhas, né? As velhas. É porque tem nova que Não, não vai. mas- Então, tipo- as novas que foram... Se ela ficou muito tempo no lixo, se ela tá muito contaminada, as outras não deixam ela entrar. Entendi. As que vão pro lixo já são marcadas. São. É bem doido. Eu isso achei aí. que elas ficavam tipo, só levando e voltando e catando assim. Não, ela leva, volta e tal, mas ela não consegue voltar pra dentro da colônia. Fica só Só ali fica no- só na beirolinha buscando ali. lixo. Então tem Buscando algumas lixo. que vão levando o lixo mais pra porta e as outras que estão mais na Isso. saída. Pega no meio do caminho. Exatamente. Mesma coisa com a folha, pra dentro, né? Você tem a que pega lá de fora, larga na entradinha, na portinha, a outra vem, pega, implanta ali dentro do fungo e tal, e a outra... Aí depois do lixo, mesma coisa, né? Uma vai, bota na borboleta, a outra pega e leva. Nossa. É mais ou menos essa ideia. Putz, cara, elas são muito bem organizadas. Elas são muito bem organizadas. É bem doideira. É muito E- doido. Eu tô E muito foi, chocada. e foi por isso que eu comecei e não saí delas, entendeu? Porque, putz, você vai vendo Não esse falta negócio... pergunta, né? Não falta. Não. É bem louco. É bem da hora. E aí, o doutorado, então, é mais ou menos a pergunta que o Cassiano fez, né? Será que elas dormem? Qual é que é? As que não estão fazendo nada, estão fazendo o quê? Né? Quando elas estão no turno oposto. Sim. E aí foi para uma pergunta bem mais de fisiologia mesmo. Porque a iniciação científica e o mestrado, eu fiz tudo no departamento de fisiologia, mas é uma pesquisa que pode se encaixar tranquilamente na parte de ecologia. E comportamento. Ecologia e comportamento, né? Ecologia comportamental, comportamento e tal. São as causas proximais do comportamento, mas ainda assim, comportamento está muito mais associado com ecologia do que ela tá com fisiologia. Agora no doutorado, não. Eu me propus, eu fiz esse desafio para mim mesmo de virar e falar, não, pera lá, então vamos fazer um negócio que é fisiologia mais roots, assim, uma fisiologia mais estrito senso. E... Então beleza. No mestrado eu identifiquei que existem 2 grupos de formigas diurnas e noturnas. Existe um ritmo Que dentro existe da um espécie. ritmo dentro da espécie. E diferente. E aí a pergunta é, beleza, da onde que vem esse ritmo? Por que elas estão se dividindo dessa forma? E aí tem 4, na verdade 3, né, agora, porque uma eu tive que cortar fora, porque não vai dar pra fazer. Aí tem 3 linhas, 4, porque eu botei outra. Então eu troquei uma por outra. Então não é porque não dava pra fazer, né? Que aquela não dá pra fazer, essa outra vai dar Tá. pra fazer, já fica mais fácil. E aí tem 4 linhas, 4 vertentes possíveis ali, 4 linhas que são razoáveis. Uma delas é a molecular. Então a gente partiu para análise do relógio biológico das formigas, né? do oscilador endógeno, toda a parte de genes do relógio e das opsinas que fazem a Recepção fototransdução ali no olho. Essa é a parte molecular. Uma parte comportamental, que eu já fiz, eu estou inclusive escrevendo um artigo agora, que é se elas têm algum tipo de preferência por uma condição de iluminação. Porque pode ser que alguma formiga... Elas já nascem com essa preferência. Isso, exato. Você tem alguma formiga que prefere ficar no claro, você tem uma formiga que prefere ficar no escuro e tal. Então o que eu fiz foi pegar as formigas e botá-las num labirinto em Y, bem experimento de rato mesmo, assim, de condicionamento e tal. Um braço do labirinto iluminado, o outro braço escuro. E via, dependendo do horário, aonde que elas iam. Pra ver se tinha algum tipo de preferência. E aparentemente tem. Assim, as formigas... Curiosamente, as formigas de escuro têm preferência pelo braço claro. Oxe. Pois é.
Mas aí a Elas gente... gostam de ficar de folga no claro. É. Ah, putz, E trabalhar verdade, à né? noite. A galera trabalha de dia, vai se Verdade. divertir à noite, e elas trabalham de noite e vão se divertir de dia. Olha que doideira. Pô, gostei dessa ideia, hein? Eu vou colocar no artigo. Essa hipótese. Eu vou colocar isso. Eu vou colocar isso como válido, Mas na verdade é porque inseto tem fototaxia, né? Positivo. Tipo, a maioria dos insetos gosta muito de luz. Por isso que durante a noite você liga a luz em casa, vem uma pá de bichinho na tua luminária. É a mesma coisa. Então eu acho que talvez seja isso. Talvez seja até uma coisa anterior às formigas, né? Uma parada que é mais antiga, assim, mais originária, né? Evolutivamente mais antiga do que a divisão de tarefas ali. Então essa seria a segunda, que é comportamental. Então molecular, comportamental. Aí tem a terceira, que seria morfológica, porque a gente vai analisar o olho da formiga, pra ver se tem algum tipo de diferença. Porque a gente sabe que a abelha tem. É das que Isso. são de noite e de dia? É. A abelha... E o olho composto dos insetos tem uma parte de diferença Muito ali. loucura. Então, sei lá, inseto diurno tem um olho de oposição, inseto noturno tem um outro olhar de superposição. Os puta treco diferenciado ali na morfologia do olho, a gente vai ver se tem alguma coisa ali, sei lá, o tamanho do omatídeo, a área, campo de visão, alguma coisa assim. Isso é uma coisa que a gente tá correndo atrás agora. Vai precisar fazer com um microscópio eletrônico. Então, molecular, comportamental, morfológico e a terceira que é metabólica. Vamos pegar essas formigas, formiga diurna e noturna, e tacar no respirômetro. E ver se tem algum tipo de diferença metabólica. Se... Não fez ainda essa parte. Ainda não. Essa é a parte que eu coloquei recentemente. A gente tá estudando a possibilidade de fazer ela, né? De ver se a gente consegue fazer ela. Então, e aí juntando essas quatro hipóteses, a gente espera chegar numa resposta bem... Já tem algum spoiler? Dessa do comportamental, né? Do comportamental, sim. Da parte molecular, não. Inclusive, preciso terminar, né, Dani? Você Aproveitou pra cobrar não. ao vivo. Não, ela que tem que me cobrar, cara. Eu tô fazendo isso no laboratório dela. Exatamente. E assim, né? Já tô quase indo embora e você não vai lá. E eu não vou, então. Pois é. Eu Vai preciso ter que tirar outra hipótese. preciso terminar. Não. Vai tirar essa e voltar Pelo amor outra. de Deus, cara. Não posso tirar isso daí, não. Foi Não, mó trampo pra fazer e deu o negócio. muito certo já. A gente já validou todos os primers, então, tipo... Ah, top. É só pegar as formigas, né? No caso. Tá no esquema. E então tem uma feita, duas em andamento e uma que a gente tá estudando de fazer. Vai dar tempo? Pra que tempo? Não faz pergunta difícil. A gente faz porque gosta. O tempo é faz porque relativo. gosta. É isso aí. Não existe tempo. Tempo, espaço, curva. Tudo relativo. Einstein tava certo. Acertaram ele de novo. A gente já tá caminhando pro final. Você vai ter que voltar aqui, porque Tinha muitas eu perguntas. tenho muito hein? mais coisas pra falar. Não, que isso, gente. Pô, da hora que vocês gostaram do papo. Mas a gente não pode acabar sem as perguntas que a gente recebeu no nosso Instagram. Opa. Que é por que as formigas costumam fazer formigueiro em eletrodomésticos? Eu amei essa pergunta. Boa. Essa é uma espécie de formiga. Eletrodoméstico geralmente é quentinho, né? Então, dependendo do eletrodoméstico, assim, eu já vi formiga fazendo colônia dentro de geladeira, né? Mas na parte quente da geladeira, então funciona também. É quentinho. E formiga é um bicho que não produz calor próprio, né? Ele é ectotérmico. Então, ficar no quentinho pra elas às vezes é meio vantagem, acelera ali o metabolismo e tal. E outra é que tá próximo de alimento, né? Porque se ficar perto de humano, vai encontrar comida com facilidade. E é uma toca que já tá mais ou menos pronta, né? Pra ela que é pequenininha, se ela acha um buraco que já tá cavado, fala, já era. Cheio de divisórias, assim, né? Já A tá no rainha- esquema. A Fala, rainha "Oxe, já é uma coitada. vim construir, já achei o apartamento mobiliado? Tá ótimo. Vim procurando água, encontrei ouro. E ainda de graça. É isso aí. Nossa. Então é por E aí. a segunda, que eu achei ótima também, é como é a comunicação delas. Explica por que elas perdem a linha quando você esfrega o dedo no racho delas. Putz, excelente. Elas têm a comunicação, um dos principais tipos de comunicação dela é química, por feromônio. Então elas vão passando, vão depositando feromônio, vão depositando os componentes químicos ali no caminho, que tem uma infinidade de substâncias diferentes, com cheiros diferentes, que podem comunicar coisas diferentes. Se você passa o dedo no rastro, você tá arrancando os feromônios que elas estavam usando pra se comunicar, pra se localizar. Então elas ficam perdidas. Porque ela tá esperando encontrar um negócio ali, um caminho pra seguir, e aí eu falo, ixi, E aí? fugiu, já era. Tô perdida, lascou.
E aí ela fica toda perdidona ali no meio do caminho. Tá, mas é mais fácil... Rapidíssimo, pra complementar a pergunta. É mais fácil ela fazer outra trilha ou ela consegue reconstruir aquela? Ela consegue reconstruir. E você vê que quando você passa o dedo, elas vão, tipo, elas param onde você passa o Ué. dedo, mas elas vão bem devagarzinho, assim, tipo, Continua... pra ver se acha, eu acho que a trilha, não sei, Sim. né? Porque você tira, Elas mas lembram? não tira tudo. Tipo, Lembra? tipo, memória... Tem. Elas têm memória. E essa é uma parada da hora também. Então Porque... deve ser isso mesmo. Tipo, ué! Mas cadê? Tava Passei aqui o aqui negócio. ontem, gente. E essa é uma parada da hora também, porque já fizeram uma parte de experimento que, assim, você treina a formiga pra ir pra um lugar e ela vai fazendo feromônio. E aí você troca o braço do lugar. Então fica feromônio apontando pra um lado e a experiência dela indo pro outro. O que ela faz? Vai pro que não Feromônio. tem feromônio. Aí é que tá. Depende da situação. Tem algumas A gente situações... falou o contrário. É exatamente isso que acontece. Então, tem algumas que vão, tem outras que não vão. Depende muito do que ela estava fazendo, do contexto. Então, essa é uma área bem interessante. Assim, a galera estuda bastante essa parte de comportamento e de localização delas ali no espaço. E outra, você deixa seu cheiro também, né? E ela é muito boa em sentir cheiro. E aí ela tá sentindo um cheiro que não era pra ela estar sentindo também. Então já dá uma bugada nas ideias. Talvez ela vá com cuidado porque ela, tipo, algo passou por aqui, É isso. né? É. Será que tá aqui ainda? Ai, meu Deus. Bem louco. Ai, gente, vai acabar, Incrível. infelizmente. Vocês têm pós-doc? Posso entrar? Não. Tô procurando. Olha só. Já fizeram trabalhos com melatonina e as formigas? Não fizemos. Podemos fazer, cara. Isso seria muito legal. Porque tem tudo a ver aí, hein? Essas formigas noturnas, será que elas têm alguma coisa diferente? Então, né? Elas produzem melatonina, certo? Provavelmente. Eu acho que sim, né? Melatonina Nossa. é super conservado, né? Na verdade é. A gente já sabe disso. Verdade. A gente O precisa... fungo, mas será Mas a que gente tipo precisa não tá no finalizar. fungo? Mas peraí, será que tipo não tá no fungo? Às vezes é o que elas consomem. Porque às vezes o fungo pode produzir mais melatonina, e de acordo Sim. com a hora que ela consome o fungo, vai mas ela determinar não consome ou se ela o é fungo, mais né? É é verdade, a gente falou vai disso. determinar se ela é mais noturna ou mais diurna. Pô, Aí excelente teria que ver episódio. o melatonina do fungo também. E como esse fungo é cultivado, tipo, talvez esses são cultivados em Será que a diferentes rainha tem níveis. ritmo também? Porque ela fica escondida, né? E eles são cultivados em diferentes níveis, o fungo, certo? Sim. Diferente, é tudo subterrâneo. Então tem os fungos mais externos, os fungos mais internos. Será que não tem diferença? Cara, você chegou. Você chegou onde a gente tá. É isso. Essas nossas perguntas, essas Cara, nossas dúvidas olha, existenciais. meu Deus, eu fiz a trilha inteira, pô. Exatamente. A trilha, olha. Entendi E o que você com fez. essa a gente acaba nosso episódio de hoje. Pedro, foi incrível. Pô, Muito gente, obrigado. obrigado, de verdade. Você bom vai que vocês ter que gostaram pra voltar caramba. aqui mesmo. falando As sério. formigas já são super interessantes. E você contando a história também, ó, perfeito. Que é isso, gente. Tem algum Eu- recado, alguma frase da sua vida pra Quem gente quer dar trabalhar pra com formigas, o que que faz? Me procura. Exatamente. No Instituto de Biociências. No Instagram não, pô. Porque no Instagram, no LinkedIn, Que não dá, eu né? não uso, então vai ficar um pouco difícil. Pede a gente contato. Procurar ao vivo. É. Como é, tipo, tem muito pra ser pesquisado, tipo, o pessoal é aberto a da área, como Com é isso? certeza. Que com tem áreas que o certeza. pessoal é super restrito, super Não, chato. não. A gente... Como a gente trabalha com modelo não convencional, não tem muita competição, né? O ambiente é super acolhedor, assim. A galera vai falar, você também tá pesquisando com formiga, que da hora, cara. Vem cá, vem ser meu amigo. Porque, assim... Sei lá, câncer. Pô, você manja uma cacetada de coisa de câncer. E tem a galera que fica brigando pra saber qual é que é, quem manja mais e tal. Aham. Com formiga, não, cara. Você tem infinitas possibilidades, você conhece pouca coisa. Você conhece muita coisa, mas comparativamente, conhece pouca, né? Então sempre tem espaço pra mais pergunta. E dificilmente você vai competir com outras pessoas. É um ambiente super legal, assim, construtivo. A galera gosta de construir junto. Comparado é maravilhoso, né? Pois é. O laboratório tem vaga, tá recebendo aluno. Tem vaga, opa. Então é isso, gente. Lá no Instituto de Biociências da USP, departamento de Zoologia, né? Fisiologia. Fisiologia. O prédio que é da Zoom. O prédio das Instituto de Fisiologia. Biociências. Se você gostou desse episódio, segue a gente lá no Instagram. Assina o canal. Ativa o sininho. Toda vez eu erro esse Não. canal, ela me critica. Dá like. Tem que dar like. Dá like, compartilha. Se inscreve no canal do YouTube. Ativa o sininho pra compartilhar, não. Não custa nada Gente, dar like. Dá desculpa. É isso. Dá like. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, deixa o like, comenta o que você achou mais interessante, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos colocar corte também no Instagram, então também siga a gente lá no Instagram e mais informações a gente sempre deixa por lá.
Podem deixar perguntas também, que a gente repassa ao Pedro. O que a gente souber, a gente responde. O que não souber, a gente procura quem sabe. Exatamente. Muito obrigada, Pedro. Foi ótimo. Gente, obrigado, de Desculpa verdade. a correria no finalzinho aqui, mas... Imagina, não esquenta a cabeça. Então é isso, valeu, tchau! Tchau. Tchau, valeu.